Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É um prazer, uma honra ter aqui a sua participação e você naturalmente sabe que a nossa TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova, que eu também tenho um programa lá, precisam continuar contando com a sua ajuda. Por isso, seja sócio do clube e nos ajude. Se você quiser saber como melhor ajudar, você pode mandar um e-mail, acessar o www.feal.colabore.org e tem um Pix 11 97261 0272 11 97261 0272. Muitíssimo bem. E o processo aí eleitoral está em franco prosseguimento, né? Espero que você tenha ido votar. Eu tenho dito aqui no meu programa, esse programa está sendo gravado aqui agora na terça-feira e é domingo, nesse domingo agora, não é, Rafael? Isso. Então, é o domingo das eleições. Eu tenho dito aqui em Salvador, através do meu programa, olha, não vá com nenhuma roupa que identifique nada não. O pessoal tá tão cheio de raiva, de ressentimento. Vá com a roupa neutra, uma cor neutra, sabe? Vá lá, dê o seu voto. Não se abstenha, faça a sua parte. Em quem você sente que há afinidade, não vote por ouvir falar, vote por você, por sua consciência, pela identidade das suas demandas, não é? E aí pronto, vida que segue, não é? Mas vamos lá aqui as suas perguntas. Você que mandou, aí já é o WhatsApp para mandar pergunta para nós, é o 7199915167 7199915167, ok? Karine Dutra é de Joinville, Santa Catarina. Meu filho de 12 anos tem todo o jeito de um irmão meu morto poucos meses antes da minha gravidez. Ele pode ser o meu irmão que voltou. Sempre tive amor e ligação com esse irmão e para mim seria um prêmio. Karine, olha, aí você já fala, para mim seria um prêmio, você já quer que eu reforce esse seu ponto, essa possibilidade, mas olha, o que importa se ele foi seu irmão, se não foi seu irmão, ele está em outro papel. Não queira, é isso que eu sempre falo quando as pessoas querem encontrar ali vínculo, deve ser meu pai, deve ser minha mãe, deve ser meu irmão, deve ser... É uma outra pessoa. Ainda que tivesse sido, o papel agora dele é de filho, não é? Ele vai buscar essa identidade de seu filho. Então, não fique estimulando, poxa, eu penso que deveria, poxa... Ele pode começar, eu penso que eu deveria realmente ser, ou como era meu tio, eu quero ser como meu tio. Não. Tá entendendo, Karine? Não deixe ele criar essa expectativa, não. Não importa se é ou se não é, tá bom? Anônimo de Belo Horizonte. Em 2015, um conhecido médico daqui disse que recebeu uma psicografia de Tancredo Neves, o presidente Esperança, que não assumiu. E foi como dizer, fora Dilma, era a presidenta. Na mensagem não tinha a frase desse jeito, mas era o sentido e a descrição do momento.
Vejo isso como oportunismo e falta de respeito com o espiritismo. Na época, era o pensamento do médium escrevente. Desculpe, Medrado, mas são essas atitudes que levam muita gente a desacreditar no espiritismo. Tenho minhas convicções e visão crítica. Anônimo, olha, você não tem que pedir desculpa não. A doutrina espírita propõe exatamente isso, uma fé raciocinada. Não é? Uma fé raciocinada. E você está com todo o direito de questionar todo e qualquer tipo de mensagem. E existe sim a contaminação das mensagens por parte do médium. Não existe um médium que seja 100% isento, não é? Se assim fosse, nós estaríamos vendo aí mensagens psicografadas em árabe, em japonês, em chinês, mandarim, não é? E a gente não vê isto. O que prova que passa por aqui, que passa pelo consciente do médium e passa pelo saber do médium também, sem sombra de dúvida. Não, você está sendo um espírita condizente com o propósito de questionamento. Allan Kardec já dizia que era preferível rejeitar 9 verdades e aceitar uma só mentira, não é? Então, não. Quando eu digo, não sei se realmente foi, se não foi, mas a sua análise crítica está precisa, tá bom? Um abraço para você. Gel Trancoso é de Boituva, São Paulo. Nunca ouvi falar de Boituva. Tenho amigos que praticam esportes radicais no ar e sempre quero me responder se a morte de alguém praticando um esporte radical é entendida como suicídio. Ô Gel, as pessoas têm o hábito de achar que existe um tribunal que vai dizer você cometeu suicídio porque você foi isso, você cometeu aquilo. Não. É a consciência da pessoa. Quem faz esses esportes radicais não está com a intenção de se matar ou qualquer coisa que o valha. Ayrton Senna era um campeão, tricampeão. Ele não queria, hoje eu vou ver se eu consigo me matar hoje. Não. Ele não era de forma alguma considerado. O que é considerar? Eu não gosto dessa expressão considerar, porque dá a impressão que... Impressão, tô cheio de impressão, mulher, né? Não dá uma ideia de que alguém bota o rótulo, suicida, passa pra cá. Não, suicida, passa pra cá. Não, você não. Não é isto, não é? Tudo está em nós. Todo o processo está em nós. A intenção está em nós. E, consequentemente, os efeitos dessa intenção, dos feitos dessa intenção, de céu e inferno, em nós. Tá bom? Um abraço, Gel Trancoso. Você tem o nome de uma praia famosíssima aqui, né? De Minas Gerais, de Itabirito. Saber de algo que é tabu para a família e para a sociedade e não passar adiante faz de mim coautora. Falo na medida do emocional, pois sou esclarecida do lado jurídico. Descobri a participação de um primo numa contravenção muito séria. Ele sabe que eu sei e me pediu para não falar com ninguém. Olha, você que não se identificou, se for crime, você diz que é uma contravenção. Nós temos a obrigação de denunciar crimes. Mas você fala em contravenção. Alguém foi de fato prejudicado? É algo tão complexo isso, né? É algo tão complexo. Porque o raciocínio de imediato é qual? Alguém foi prejudicado diretamente. Ah, mas diretamente não, Medrado, mas indiretamente sim, um corrupto. É verdade. É verdade. Né? Então, ele fez e continua. Ai, ninguém nunca me fez essa pergunta. E eu não vou ser hipócrita dizer, ah, sim, claro, sempre. Porque você que sabe do grau do seu
relacionamento aí. Não é verdade? Você sabe que eu, pessoalmente, eu favoreceria alguma investigação. Poderia não me expor diretamente, se for algo que coubesse assim uma denúncia, eu acho que eu faria de forma anônima. Ah, isso seria covardia, Medrado. Vocês vejam que eu coloco as possibilidades e eu mesmo dou uma de advogado do diabo. Mas olhe, se muitos estão sabendo, por que eu teria que me expor à inimizade de toda a família? Mas sua cabeça é seu guia. Você não é coautora. Você não é coautora. E se você ajudou, você não ajudou, não é cúmplice. Mas quem conhece, sabe de um crime e não denuncia, está incorrendo aí. Você diz que as questões legais você sabe, não é? Do emocional, não. Respondendo claramente seu emocional, já que você disse, né? Falo na medida do emocional, pois foi esclarecida do lado jurídico. Então, eu não tinha nem que estar levantando essas coisas aqui do lado jurídico. Mas olhe, você está desconfortável. Então você sabe como é que você está emocionalmente. Larissa Duarte de Guarulhos, São Paulo. Como posso ter certeza que Deus é real, que existe? Minha formação é católica, sem que frequente igrejas. Estudo sociologia desde criança, sou curiosa do invisível. Fé e ciência se excluem ou se completam. Depende da fé e depende de quem esteja, digamos assim, repassando esta fé. Porque a gente vê a manipulação pela fé, a gente vê em busca do poder político pela fé, a gente vê tanta coisa sendo movida pela fé. Tanta coisa. Tanta coisa. Então, Larissa, não é algo que a gente passe, olha, observe isso, observe aquilo, para dizer que Deus existe, leia a respeito. Não, é uma formação. Você estuda sociologia, então de repente você está indo pelo lado da justiça. Eu não acho justo, não é? Tanta coisa acontecendo e Deus não toma providência. Aí eu já atalho você dizendo que Deus não é um ser, Deus é uma inteligência, logo não existe por parte do que seja Deus a interferência em atitude. Esse Deus que interfere é o Deus das conhecidas religiões pagãs lá, da Grécia, de Roma, não é? Então, eu sinto lhe dizer, mas é um processo que você vai identificar. Ou de repente você achar que não existe, nós concebemos como uma inteligência, mas você achar que não existe nada disto e você ter um compromisso na realização do bem e da ajuda ao próximo, não é verdade? Olha, vocês vão ficar agora com a inserção, primeira parte do autodesprezo. Eu fiz em duas partes esta palestra. Então vocês vão ver aí a primeira parte. Na próxima semana, a segunda parte. Vamos lá, eu volto já. Nós iremos conversar sobre o autodesprezo. O autodesprezo. Nós temos buscado assuntos que possam ter uma conexão com os nossos processos kármicos, com os nossos processos reencarnatórios, e que são muitas vezes despercebidos, porque nós somos como que engolfados em outras questões do nosso dia a dia, e nos esquecemos desta visão direcionada sobre nós mesmos. Não é algo fácil você se deparar e se confrontar com as suas fraquezas. Não é algo fácil. Não é algo fácil porque nós temos uma tendência natural
a tentar fugir daquilo que incomoda. Nós queremos ficar numa zona de conforto, que não exija muito do nosso sentir, nem do nosso pensar, quanto mais do nosso mudar. Não é um processo simples, porque toda vez que a gente fala de algo como autodesprezo, a gente precisa fazer uma revisão de vida. A gente precisa olhar o nosso até aqui. Precisamos olhar. E, sobretudo, o que efetivamente formou o que nós somos hoje. As nossas interações, os nossos processos, tudo aquilo que foi modelando o José que eu sou, a Maria que você é, o Paulo, o Joaquim. E isso é desafiador. Isso é desafiador. Porque no fundo nós sempre temos guardado as dificuldades, os traumas, os recalques, ainda que não verbalizemos e não queremos nem pensar. Mas temos. Aí é que está o grande desafio. E talvez o primeiro grande desafio desse processo de autodesprezo foi termos sobrevivido ao nosso núcleo familiar, ao nosso pai e à nossa mãe, no processo de educação e fornecimento de amor e respeito. E a fome de amor. Todos temos fome de amor. Todos temos fome de amor. E desde criança, desde sempre, porque é o móvel da vida, é a essência do existir. Então é a partir daí, eu não tive o amor, eu não tive o respeito. Então, eu acho que eu não sou uma pessoa boa, eu acho que eu não sou um ser humano bom. Então começamos a internalizar as críticas que construímos por uma análise que fizemos de omissões, de falta de atenção, ou até mesmo falta de conteúdo dos nossos pais. Aí começa o processo de autodesprezo. E aí, é claro, surgem os traumas chamados transgeracionais, de gerações passadas, do processo de encadeamento. Bisavós, avós, pais e até de outras vidas. Então é claro que temos também dentro desse processo de autodesprezo, com essa base, como eu falei, do respeito e do amor, vamos ter também essas condições transgeracionais, as crenças controladoras. Vocês sabem o que são crenças controladoras? São aquelas frases que nós ouvimos. Oh, meu filho, você acha que pobre vai chegar em algum lugar? E temos o perfeccionismo, aquela necessidade de termos, de fazermos o melhor para a aprovação, para a recepção do amor. E as crenças punitivas. Esse processo punitivo nasce muito exatamente do que você é, e você sabe que os seus pais, amigos, parentes não queriam que você fosse daquele jeito.
Então você se pune porque você não é como as pessoas gostariam que você fosse. Gente, são expressões que vão gerando autodesprezo e, consequentemente, o atrofiamento de potencialidade geradora de sucesso. Então vocês vejam como é importante esse mergulho conceitual, reformulador, até para que nós saiamos desse nosso processo de autodesprezo. Alguém tem alguma pergunta? Diga, querida. Esse processo de autodesprezo pode acontecer sem que haja esse comprometimento da infância, ou seja, essa distorção na criação? Ou seja, uma criança saudável que teve uma boa criação, ela pode sofrer com autodesprezo ou não? Pode, porque observe, não é o que de fato aconteceu, mas como a criança se posicionou diante do que aconteceu. Então são as expectativas daquela criança e aí consequentemente daquele espírito que está ali reencarnado. Então aquele espírito veio com a fome de amor, eu vou aqui simbolizar 10, mas ele acha que só está tendo 6, mesmo que ele esteja tendo 11, né? Então é a perspectiva. Por isso que é muito importante nós estarmos sempre reforçando, não é passando a mão, mas reforçando amor, palavras de estímulos e revendo a nós mesmos, porque de vez em quando nós entramos em uma do tipo assim, eu também não recebi isso. Não, mas já temos o discernimento para a recomposição. Pois é. E eu aqui pensando exatamente sobre essas duas últimas perguntas, né? A pessoa de Tabirito e de Larissa. De Tabirito sobre questão emocional e de Larissa sobre Deus. Olha como cada um de nós é um universo e ninguém pode ser a medida de pessoa alguma. Nós devemos ser facilitadores, não é? Do saber, do buscar o caminho, e não é isso. Estamos vendo muito nesse momento essas posições verticais, muitos companheiros espíritas enredando muito pela forma assim, de manipular, de receber mensagens. Mas cada cabeça a sua sentença. Olha, estamos chegando ao final do nosso programa. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Mas se você não quiser, paciência, não pode fazer nada, vou seguir no meu caminho aí, não é? Ajustando o que precisa ser ajustado, me definindo por mim. E vamos pra frente. Tchau, gente, até a próxima. Fique em paz.